Em apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar Papo com Zé Trajano, dando pontapé inicial dessa semana. Hoje é dia 31 de agosto, tá, de 2020. Uma data que a gente não gosta muito de lembrar, mas tem que citar aqui pela tremenda injustiça que foi acometida a presidenta Dilma. Faz 4 anos hoje do golpe desferido contra a democracia, contra a presidenta Dilma, e a partir daí entramos num atoleiro sem fim, que começou com Michel Temer, e depois com a eleição do Capitão Corona. Vai ser os assuntos do programa de hoje. Vamos colocar um vídeo com muita tristeza, mas não podemos ficar quietos diante desse golpe que a democracia sofreu, que a presidenta Dilma sofreu e que o povo brasileiro sofreu, porque foi uma presidenta eleita pelo povo e sofreu um impeachment vergonhoso por parte de gente da Laia, comandada por gente da Laia, de Eduardo Cunha, etc. O fim de semana foi uma loucura completa. Fez calor e as pessoas saíram abraçadas ao vírus em praias do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, pelo Brasil afora. Um desrespeito total às normas que deveriam ser seguidas por gente que não quer ser contaminada, ser infectada e nem infectar o outro. É gente que desrespeita todas as normas da Organização Mundial de Saúde, as normas ditas pelos cientistas, pelos médicos, mas segue o exemplo do Capitão Corona, que é esse exemplo negativo, perverso, que a gente vê todos os dias. Praias lotadas. Aliás, a praia de Ipanema tem uma foto que o Estadão publicou, e aí o pessoal bolsonaristas do fake news disseram, não, essa foto é antiga, nada disso. O próprio Estadão corrigiu, dando o nome do fotógrafo, dizendo que a foto foi tirada ontem, mas nem precisava. Bastava ver as imagens que as televisões exibiram das praias no Rio de Janeiro, do litoral sul e norte, aqui em São Paulo. E Brasil afora. Olha, o Brasil tem quase 121 mil mortos e mais de 3 milhões e 800 mil pessoas infectadas. Está chegando a 4 milhões de pessoas infectadas. E falando não só do golpe com a presidenta Dilma, do desrespeito às normas de saúde, com as praias lotadas, as pessoas se abraçando ao vírus, outro personagem desse fim de semana, que eu vou comentar hoje, é o VAR. Né? O VAR foi grande protagonista da rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Foram tantas interrupções, foram 8 jogos, porque 2 foram adiados, né? Porque o Grêmio jogou pelo Campeonato Gaúcho, aliás, foi campeão gaúcho, parabéns, e o Atlético Mineiro jogou pelo Campeonato Mineiro e foi campeão, Galo Mineiro também, parabéns. 1 hora de acréscimos ao tempo normal em 8 jogos. Que somando todos os 8 jogos, por causa do VAR, da demora, os jogos, houve um acréscimo de 1 hora. Só na partida entre Flamengo e Santos houve 17 minutos de acréscimo. É uma vergonha. Eu vou falar do VAR no decorrer do programa. Hoje tem boa música, viu? 81 anos para Francis Raime. Grande músico, grande compositor, parceiro de Vinícius, de Chico Buarque, de Paulo César Pinheiro. Grande músico. Parabéns para ele. Não parece ter 81 anos, está em pleno vigor, em plena forma. E falar de duas musas da música popular brasileira, duas
Emilinha Boba, que se caracterizou mais por ser cantora de carnaval, mas também foi cantora de meio de ano, e a Roxinol, Dalva de Oliveira. Eu vou homenagear também as duas já já. Você pode participar pelo WhatsApp, 11992030506, e a gente bate aquela bola de toda semana, tá? De todos os dias, de segunda a sexta, antes do seu jornal. 4 anos do golpe que derrubou a presidenta Dilma. 31 de agosto de 2016, por 61 votos a 20, o Senado aprovou o impeachment baseado em acusações infundadas, tudo levado adiante por essa tresloucada da Janaína Pascoal, que está aí, se elegeu deputada com milhões de votos graças a essa performance durante o processo de impeachment. Entrou o Temer, o traidor, e agora, logo depois, em 2018, o Capitão Corona, que nos leva para esse estágio miserável que a gente se encontra. Muita gente se manifestou, inclusive a própria presidenta Dilma, mas a gente separou aqui um vídeo do então senador Lindenberg Farias, que mostra bem a pulsação daquele momento, o desgosto pelo que estava acontecendo, a indignação pelo que estava acontecendo. Então a gente separou esse vídeo para mostrar para vocês. Vamos lá. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Nós nunca esqueceremos essa data. Uma nova geração de brasileiros e democratas vão lutar. Está aí a nossa homenagem à presidenta Dilma Rousseff, 4 anos do golpe. Vídeo produzido pelo Lindenberg. Esse novo governador do Rio, que entrou no lugar do Witzel, que ninguém sabe, bom, ninguém sabe, caiu no colo dele virar governador do Rio de Janeiro, de uma figura completa, do Zé Mané, como a gente pode dizer. Um vereador de 5ª categoria que entrou na chapa do Witzel, porque sabia que a chapa ia perder, tinha que botar alguém e colocar o Seito. Quando o Witzel tinha lá 6% dos votos. No furacão Bolsonaro, acabou se elegendo. O Witzel, o genocida, vai sofrer o processo de impeachment, está na cara que vai. E o Cláudio Castro já virou governador. É o governador interino, mas será o governador até o final do mandato. Se não sofrer também um processo de impeachment, porque também já estão querendo pedir um processo de impeachment desse Cláudio Castro, do Cláudio Castro. E hoje todo o pimpão ele recebeu uma ligação do Flávio Bolsonaro, do senador, e fez questão de divulgar isso nas redes sociais. Recebeu a ligação do senador, diálogo com o Poder Federal, é inacreditável. A família do Capitão Corona festeja a saída do Witzel e a chegada desse pau-mandado, desse Zé Mané, desse Cláudio Castro, tá? Que já recebeu, todo orgulhoso, uma ligação do Flávio Bolsonaro. Tem aquela história de nomear o procurador que vai investigar o caso do próprio Flávio Bolsonaro, relativo às rachadinhas. Vamos ver o que vai dar. Quem sofre também nesse momento a censura, é vítima de censura, é o nosso companheiro Luiz Nassif, né, a quem eu me solidarizo e presto a minha solidariedade a ele,
ele é o editor do site do GNN, faz um trabalho admirável como jornalista, conhece muito bem política, economia, está na estrada há muitos e muitos anos, com uma atitude sempre firme a favor da democracia, contra os desmandos de vários governos que a gente teve, principalmente esse último, esse atual do Capitão Corona. Fez uma série de reportagens sobre o banco BGT Pactual, e um juiz lá da Vara Civil do Rio, de 32ª, tirou, né, obrigou a ele tirar, censurou, na verdade, as matérias, são 11 matérias, se não me engano. O magistrado pede e dá uma multa diária, se ele não retirar as matérias, uma multa alta. A denúncia mais grave que o Luiz Nassif apontou nessa série de matérias é que o banco, o BTG, comprou por apenas 370 milhões de reais uma carteira de crédito do Banco do Brasil que vale 3 milhões de reais. Vou repetir, comprou por 370 milhões de reais uma carteira de crédito que vale 3 milhões de reais. Um dos fundadores do Banco Pactual é o posto Ipiranga, o Paulo Guedes. A grande imprensa, a mídia tradicional, não se manifesta em relação a esse caso da compra pelo Banco Pactual e nem a censura que está sofrendo o companheiro Luiz Nassif. Mas durante o dia inteiro, nas redes sociais, muita gente se solidarizou, postou, citando o caso, e aqui o Papo com o Zé não poderia ficar ausente desse momento de solidariedade e denunciar a censura que ele está sendo vítima. Então, nosso grande abraço ao companheiro Luiz Nassif. Vamos dar a voz a vocês? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver aqui, pim, 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 pum, pum. Deixa eu ver aqui, ó. Gabriel, já passou da hora do TSE começar a punir e extinguir partidos que elegem corruptos e criminosos. Vocês sabem quem é candidato a prefeito de São Paulo? É que a gente não pode falar desse jeito, assim, vocês estão me vendo, eu estou aqui, mas se a gente pudesse conversar tete a tete... Olha, tem um doce, vocês podem se manifestar durante o programa, escrevam aqui. Quem é candidato a prefeito de São Paulo? Tem muito a ver aqui com o que Gabriel está falando, tá? Passou da hora de extinguir partidos que elegem corruptos e criminosos. Ele não se encaixa em corrupto e criminoso, mas esses partidos de aluguel que vivem só do fundo, né, que os partidos recebem. Eu não sei como é que eles conseguem criar esses partidos aí e viver às custas dele. Fazendo sempre o jogo de algum político, entendeu? Fazendo o jogo de alguém. Juarez e o filho Pedrão, sempre aqui com a gente. O brasileiro continua desafiando a saúde do povo com o apoio do Capitão Corona. Ele está se referindo a essas imagens das praias lotadas. Alguém falou assim, vocês se chocam com as imagens das praias lotadas, mas não se chocam com as imagens das pessoas nos ônibus, no metrô, no transporte público. Tudo é verdade, é para se chocar mesmo. É impressionante como as pessoas ficam no transporte público. Mas só que a praia é uma opção. O transporte público você tem que usar porque você necessita ir para o trabalho. É aí que a comparação não cabe. Mas é para se chocar, sim. Jorge Fernandes, Salvador. E no final, Jair não era Messias, João não era Deus e a flor não era a flor que se cheire. Está falando do Capitão Corona, né? Está falando do João de Deus e da Flor de Lis. Aliás, quando eu li assim o nome dela escrito, eu não sabia que era Flor de Lis. Eu achava que era Flor Delis. Eu chamava ela de Flor Delis. Eu não sabia, eu não lia como Flor de Lis. Que história também que eu vou te contar. Ela falou da Câmara que não está preparada para ir para a cadeia. Incrível, né? Então não está preparada para ir para a cadeia. Que coisa. Francivaldo de Mauá. E a censura Luiz Nassif? Acabei de falar aqui, solidário ao companheiro Luiz Nassif, que denunciou através de várias matérias a compra pelo Banco Pactual, BTG, por apenas 370 milhões de reais, né? Carteira de crédito do Banco do Brasil, que vale 3 milhões de reais, tá? Já falei aqui, vou continuar falando.
César de Salvador, nossa origem, degradados, nativos, índios, fiscal. O tempo passou, herdamos costumes e muito mais aberrações, não deles, mas aconteceu. Hoje temos o grande mentiroso e seus asseclas. Dinheiro é vivo e chocolate é de ouro. Está falando do chocolate. Chocolate. Não da música cantada pelo Tim Maia, e sim da loja de chocolate, do Flávio Bolsonaro, que ligou, abriu o programa dizendo, ligou para o novo governador. Aliás, o novo governador, que é governador interino, o tal do que cantou gospel, Cláudio Moura, esteve em Brasília dias antes dessa decisão do magistrado lá do Rio, afastando por 180 dias o Witzel. Deixa pra lá. Mais uma queixa contra o governo do Capitão Corona. Chega à ONU, matéria do nosso querido Jamil Chad. Dessa vez são ataques e retrocessos no caso do aborto legal, tá bom? Segundo Jamil Chad, uma carta foi entregue à alta comissária para direitos humanos, Michelle Bachelet, que foi presidenta do Chile, e a outras autoridades da ONU. As parlamentares do PT, PSOL, PCdoB e PSB argumentam que o aborto em caso de estupro é legalizado no Brasil desde 1940. Mas afirmam que uma nova portaria do governo pode dificultar o cumprimento da lei e constranger as mulheres estupradas. As deputadas denunciam que essa portaria obriga a descrever aos profissionais de saúde como ocorreu o crime, como é que foi a situação, como é que eram os agressores. O que ainda mais com menores, né? Que eles pedem à ONU para considerar a carta como um apelo urgente, tendo em vista a gravidade e a urgência do assunto. As deputadas denunciam que essa portaria pode, entre outras coisas, violar o direito ao sigilo de menores que sofreram ataques sexuais. Eu vou falar de Emilinha Borba, né? Dalva de Oliveira, mas vou começar falando de música aqui do Francis Raime, que eu já citei no início do programa. Grande Francis Raime, que tem uma iniciação clássica, né? Se formou em engenharia, mas na música popular brasileira tem uma carreira sensacional. Vai passar é dele, atrás da porta é dele. Mas vamos ver e ouvir, 81 anos dele, né? Um trechinho, pena que seja um trechinho só, que o ideal era colocar a música inteira. Passaredo dele, sensacional, dele e Chico Buarque. Vamos ver e ouvir. Foge asa branca, vai patativa, tudo junto. Chute é sangue, chute é fogo, roxinol sem fim. Some coleiro, anda tringueiro, esconde colibri. Voa macuco, voa viúva, o tchariti, o tchariti. Eu esqueci, viram aí o Francis Raime, ouviram? Eu esqueci de falar aqui, até separei, quando eu falei que as deputadas de 4 partidos, PT, PSOL, PCdoB e PSB, enviaram essa carta à ONU, né? Eu esqueci de dizer que a ministra Damares nomeou, tá aqui, ó, nomeou para o Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher, a senhora Terezinha de Almeida Ramos Neves. Vai ocupar esse cargo, mas ela se manifesta contra o aborto, mesmo em caso de estupro, e o aborto legal. Tá? Ou seja, indicadíssimo para o cargo, né? É inacreditável. Daqui a pouco eu vou falar dos números, vou falar agora dos números da pandemia, onde houve outra nomeação também interessantíssima, né? Vou falar do final, depois que eu falar os números. 120.976 brasileiros já morreram com o coronavírus. Total de pessoas infectadas, quase 4 milhões, 3.861.000. A média móvel de casos caiu em relação a 2 semanas atrás, mas o número de casos diários está em 36.627. 3 estados tiveram alta no número de mortes. Tocantins, Amapá e o Rio de Janeiro. Parece que as pessoas do Rio de Janeiro estavam comemorando na praia o aumento do número de mortes, né? Inacreditável. O ministro, aí sim, interino, é um interino definitivo, né? Da Saúde, o general Pazuello, nomeou um veterinário para chefiar o Programa Nacional de Imunização, Vacinação e tal. Laurindo Cruz tem muita experiência
não tem experiência nenhuma em vacinação de humanos. É um negócio, com gado talvez ele tenha uma experiência grande, não sei, não posso afirmar, mas ao que tudo indica, sim. O estado de São Paulo atingiu a marca de 30.014 mortes. 30.014 mortes pela Covid-19. Total de pessoas infectadas no estado, 802 mil, tá? 802 mil. Já falei das praias lotadas, mas eu separei aqui um texto do nosso querido Ricardo Couto, jornalista para quem eu sempre tiro o chapéu. Diz ele aqui: do Leblon ao Recreio de Bandeirantes sobre um sol de 35 graus, o domingo coalhou as praias cariocas. As mesmas cenas se repetiram nas praias de São Paulo e no resto do país, embora a pandemia ainda esteja longe de acabar. No dia que o Rio inaugurou o verão do coronavírus, em pleno inverno, a média móvel de mortes subiu pelo 9º dia seguidos. E é um dos estados também que tem o número de mortes subindo. Bolsonaro ganhou mais uma, diz o Ricardo Coxo. Na vitoriosa cruzada contra o isolamento social, com quase 4 milhões de infectados, falei o número aqui, ele tinha todos os motivos para comemorar. Deve estar rindo de uma orelha a outra. Falando em coronavírus, o querido cacique Raoni voltou a ser internado, vítima de coronavírus, está com 89 anos, vamos torcer, ele está internado no hospital de Sinop, no Mato Grosso, vamos torcer que ele saia dessa, grande cacique Raoni. Bom, já falei de Francis Rai, vamos falando agora do rouxinol do Brasil, a queridíssima Dalva de Oliveira, 48 anos da morte da Dalva, que morreu cedo, morreu aos 55 anos. Cantava muito, uma extensão de voz brilhante, uma voz completamente diferente e brilhante. A TV Globo fez uma série com ela teve uma vida muito agitada, brigas com o marido, Erivelton Martins, mãe do também cantor, que ela cantava muito bem, Peri Ribeiro, que também morreu há algum tempo atrás. Vamos ouvir Dalva de Oliveira, a rouxinol do Brasil, cantando nesse mesmo lugar de Armando Cavalcante e Glécius Caldas. Por uma ironia cruel, alguém começou a cantar um samba canção de Noel, que viu nosso amor começar. Agora só falta a porta se abrir e ele ao lado de outra chegar. Tá aí, vimos e ouvimos Dalva de Oliveira, 48 anos da morte dela. Nataildo Ribeiro, falo do bairro da Bela Vista. É uma data muito triste para a nação brasileira. Está se referindo aos 4 anos do golpe. 4 anos do golpe, que coisa. Célia e o Nelson Tatá Alexandre lá do Ipiranga. Um grande abraço para vocês. Às vezes não dá para ler a mensagem de vocês, que chega depois do programa, mas, poxa, tenho o maior carinho pelo Tatá. Poxa, ele, nossa, que sucesso que ele fez no rádio, né? Ontem, num passeio de carro ao Riacho Grande, na represa Bires, fiquei assustada. 1 hora de congestionamento lá dentro e muito mais gente sem máscara. O morador disse que tem medo até de sair de casa. Nem tive coragem de abrir os vidros do carro. Que falta de respeito. A pandemia acabou e nem me avisaram. Beijo para você, Célia, e para o Nelson Tatá também. Márcia de Salvador. Paulo Guedes segue desvalorizando o patrimônio do povo brasileiro. E o banco compra a carteira do Banco do Brasil a preço de banana. É, a matéria denúncia do Luiz Nassif. Manu Moraes de Salvador, Dilma Forever, representou bem a mulher brasileira, 4 anos antes hoje do golpe. Pedro Luiz, de Guaianazes, Trajano, quer dizer então que o ministro interino da doença nomeou um veterinário para imunização? Onde é que nós vamos parar? É incrível. Bom, um acontecimento que chocou todo mundo no fim de semana foi a morte do Chadwick Boseman, né? Vários artistas, jogadores de futebol, personalidades no mundo inteiro fizeram aquele gesto, né? Típico, né, do Pantera Negra, braços cruzados, né, sobre o peito, que acabou sendo a marca dele, usada no filme, né? É uma coisa emocionante, né? As imagens, eu fiquei emocionado vendo várias dessas imagens, do Lewis Hamilton depois da vitória, até do Gabigol. A gente separou um videozinho para vocês, depois eu comento no final.
viram aí? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Mas, gente, foi um... Olha, faleceu na sexta-feira, aos 43 anos, estava com câncer de cólon há muito tempo, vinha se tratando com quimioterapia e a maior parte das pessoas não sabia, ninguém sabia disso, né? E ele fez um papel dificílimo, né? Do rei T'Challa. Impressionante, impressionante, impressionante mesmo. Wakanda Forever, tá? Vamos lá. 3 minutos. Já falei do VAR, mas vou falar só uma frase aqui, duas frases do meu querido Luiz Antônio Simas. Pode ficar zangado comigo. Esses impedimentos milimétricos definidos pela tal da tecnologia de linha do VAR são inacreditáveis. Isso é a desumanização absoluta do jogo e a playstationização do futebol, comentou o Simas. É o que eu tenho a dizer. Teve rodada no fim de semana, tá? Atlético campeão mineiro, fora do brasileiro, Grêmio campeão gaúcho, destaque ficou por conta do Internacional, né? Que continua liderando, ganhou do Botafogo 2-0, num jogo complicado também, com essa coisa do VAR, o Gatito chutou lá o VAR, numa reação, porque está irritando todo mundo, né? Não vou nem usar a tela que não vai dar tempo. Teve o brasileiro feminino, teve o Lyon campeão feminino da Champions League, né? Campeão da Champions League feminina, pela 5ª vez consecutiva. Vou falar de Emilinha Boba, dá para subir o vídeo rapidinho. Emilinha Boba, vamos lá. Vamos saudar, aí vem a marinha, alerta homens do mar, é a glória que caminha, esquadra em formação, com garbo a desfilar, em linha tripulação, orgulhosa saudando o velho mar. Emilinha estaria fazendo hoje 97 anos e morreu aos 82. Lembrando também do queridíssimo, grande, maravilhoso Jackson do Pandeiro. 101 anos faria hoje o queridíssimo Jackson do Pandeiro, um dos nomes da música popular brasileira, tá? Momento cobrança, 901 dias do assassinato e execução de Marielle Anderson. 901 dias e nada. Não sabemos quem matou, quem mandou matar Marielle Anderson. Vamos acabar com o Ivan Lins, meu grande amigo, tijucano como eu, ele cantando uma música que eu adoro, composição dele e do Vitor Martins, lá de Lisboa, onde ele está em isolamento. Vamos lá. Lembra de mim, depois de Ivan Lins, você fica com seu jornal ao vivo. Um abraço e até amanhã. Um abraço. Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz. Os mais bonitos continuam por lá, documentando